Bom dia, mais um dia que Deus fez para a tua vida, para nós vivermos, desfrutarmos desse dia, usufruirmos desse dia, fazermos desse dia, como eu disse semana passada, fazer esse dia valer a pena, correr atrás daquilo que Deus já nos deu, praticar a palavra de Deus, fazer com que essa palavra aqui, ela aconteça em nossas vidas, que essa palavra aqui que é verdadeira e tem a condição, tem o poder de nos colocar em liberdade. O maior efeito da cruz foi a liberdade de irmos para o céu, a liberdade de vivermos livres nessa terra, com uma vida prazerosa, uma vida agradável, uma vida abundante. Isso foi o que Jesus conquistou na cruz por você e por mim. Tanto está escrito lá em João 8,36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu e você precisamos viver verdadeiramente livres, não uma liberdade de aparência, não uma liberdade circunstancial, não uma liberdade quando eu tenho eu sou livre, quando eu não tenho eu estou preso, não. É a liberdade que Paulo conquistou em Cristo, que quando ele estava livre, ele louvava e pregava o Evangelho. Quando ele estava preso, literalmente encarcerado, por pregar o Evangelho, não porque era bandido, mas por pregar o Evangelho, Paulo também, ele estava livre. Emocional e espiritualmente, Paulo estava livre. E ali fala que ele, ali no capítulo 16 de Atos, que ele louvava a Deus, que ele orava. É essa liberdade que Cristo tem para você e para mim. O que eu quero falar com você nessa manhã foi algo que me ensinou através da minha sobrinha, da Manu, a Manuela, filha do Henrique, da Aline, a irmãzinha petitinha da Rafa. A Manuela vai fazer agora em maio 2 anos. E um tempo atrás meu irmão me ligou e eu perguntei para ele, e a Manu, como é que está? Ele falou assim, a Manu esse dia caiu, bateu a boca no chão, machucou. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou assim, aí ela estava andando com o sapato da Aline. E ela, né, gosta de pegar o sapato dos outros, criança gosta disso, né? Gosta de pegar o sapato da mãe, o chinelo do outro, e foi andar com um sapato muito maior que o pé dela, apesar que a mãe tem um pé petitinho também, mas em comparação ao pé da Manu, ela foi andar com o sapato da mãe e ela tropeçou e ela caiu e ela machucou. E passou assim, ele me contou isso, um dia eu estava lá na igreja orando em línguas, o Espírito Santo me lembrou dessa palavra, me lembrou desse fato e falou algo para mim. Me ensinou assim, ele falou assim, ó, todas as vezes, Marcelo, que você quiser andar com um sapato maior do que o teu, você também vai tropeçar e vai cair e vai machucar. E também todas as vezes, Marcelo, que você quiser andar com um sapato menor do que o teu pé também vai machucar, a tua vida vai ficar mais difícil, você vai ficar com as bolhas, você vai machucar o seu pé, e essa caminhada não será uma caminhada prazerosa. Eu falei, então tá bom, Deus, então já que você está querendo me falar sobre isso, me mostra na palavra, me ensina algumas coisas, e eu quero ler com você aqui no livro de Filipenses, um texto que Paulo diz, e eu quero atentar principalmente para um versículo 16. Ele diz assim, Filipenses capítulo 3, verso 12, diz assim, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura se alguém pensar de outro modo, também Cristo vos esclarecerá. E esse versículo 16. Todavia, ou seja, apesar de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, apesar das circunstâncias, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Esse programa especificamente, esse Desfrutando do Amor de Deus, todos os sábados você tem tido a oportunidade de ouvir uma mensagem, uma palavra dele. O meu chamado específico, eu creio que seja para ensinar, para esmiuçar a palavra de Deus para você, para fazer com que a palavra de Deus seja mais prática, seja mais prazerosa, seja mais fácil de ser colocada em prática. Eu creio que esse é o meu chamado como pastor. Você tem ouvido muitas coisas, desde nós estamos no mês de maio para junho, eu creio que desde outubro, novembro, nós temos
tido essa oportunidade de aprender junto à palavra de Deus? O que você já alcançou? O que você já ouviu? O que você já aprendeu? O que Jesus disse? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e as tempestades vieram, o vento bateu contra ela, as tribulações vieram, mas a casa não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Ela foi edificada. Como é que essa casa foi edificada? 2 fundamentos: ouvindo e praticando. E nesse mesmo texto que está lá em Mateus capítulo 7, Jesus fala assim: também, da mesma forma, aquele que ouve e não pratica, não é quem não ouve, é quem ouve e não pratica, será comparado a um homem insensato, bobo, tolo, que perdeu tempo. Esse homem insensato é um homem que construiu a casa sobre a areia. E as mesmas tempestades que vieram sobre a vida daquele que tinha construído sobre a rocha, também vieram sobre a vida desse que foi construiu a casa dele sobre a areia. Ou seja, construiu ouvindo, mas não construiu praticando. E essa casa caiu e grande foi a ruína. O que você já alcançou? O que você já aprendeu? O que você já sabe, que você não sabia, que você ainda não tem colocado em prática? É disso que nós estamos falando. O que Paulo, o apóstolo Paulo, estava falando nesse texto aqui? Ele está falando não que eu já seja perfeito, não que eu já conquistei tudo que eu tinha que conquistar, não que eu já alcancei o que eu tinha que alcançar, não que eu já cheguei na linha de chegada, não que eu já cruzei, né, a linha de chegada, já cheguei no meu alvo. Ele falou assim, não é isso. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me, quando ele fala esquecendo-me, ele não está falando que ele não vai levar em conta, ou outra palavra, não que ele não vai ficar paralisado com os erros dele lá para trás. Ele vai olhar para trás sim, mas não para ficar parado. Ele vai se esquecer, não assim, eu não vou aprender com os erros, não era isso que ele estava falando, não. Ele vai olhar para trás e falar assim, quer saber de uma coisa? Eu já errei, vou aprender com esses erros, e eu vou, bola para frente, eu vou prosseguir para o alvo. Existe algo melhor para a minha vida. E ele termina dizendo isso. Andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. O que você já alcançou? Você está andando desse acordo? O que é andar, pastor, com o sapato apertado ou andar com o sapato largo? Andar com o sapato apertado é andar quando você já sabe o que você tem que fazer, mas você não coloca isso em prática. Quantas vezes você já ouviu a respeito de perdão? Você tem perdoado as pessoas? Pastor, mas não merece. Meu irmão, nós já fizemos um programa só a respeito disso. Ela não merece perdão. Se merece ou não merece, a questão não é essa. A questão é que o próprio Deus, o próprio Pai, Ele te perdoou sem que você merecesse. Ele te perdoou sem que você pedisse perdão. E Ele falou assim, perdoai como eu tenho perdoado. A oração, a chamada oração do Pai Nosso, não é assim? Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, como nós temos perdoado. As pessoas se enganam pensando que se alguém faz alguma coisa contra mim e eu não perdoo, eu posso pensar e ser enganado que eu estou levando vantagem. O primeiro a ser atingido pela falta de perdão sou eu. Sou eu. Por isso, ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Esses dias nós ouvimos um testemunho lá na igreja maravilhoso. Lembra um dia desse que eu fiz um programa falando sobre a ligação, né, que existe entre perdoar e uma prosperidade financeira? Baseado naquele texto que Jesus falou, quando você vier fazer a sua oferta, trazer a sua oferta, se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, ou você tem problema com alguém, deixa perante o altar a tua oferta, vai e reconcilia com ele primeiro, e depois você faz a oferta. Porque se você não fizer isso, essa pessoa vai te colocar diante do juiz, o juiz vai te colocar diante do oficial de justiça, o oficial de justiça vai te recolher à prisão. E você não vai sair dali enquanto você não pagar o último centavo. Você lembra disso? Lá na igreja teve uma situação, um irmão nosso lá, muito, muito querido nosso, ele teve uma causa lá atrás, há não sei quantos anos, 10 anos atrás, não, 11 anos. 11 anos, porque em março, teve um dia, acho que no dia 30 de março, foi feito 11 anos que essa causa estava na justiça. Ele teve neném, a esposa dele, eles ganharam um neném agora em janeiro. E existia uma causa que esse sócio dele tinha passado a perna nele, tinha roubado ele tinha guardado uma mágoa, um rancor muito grande no coração dele. E essa causa tinha ido para a justiça, e em dezembro, o neném dele nasceu em janeiro. Em dezembro, o oficial de justiça foi lá,
bater na porta dele, sabe para fazer o quê? Para levá-lo para a cadeia. Porque a Receita Federal já tinha mandado uma ordem para a polícia para prendê-lo por sonegação fiscal, por falta de pagar imposto e um monte de coisa que ele não devia. Ele não devia. O pai dele teve que vender um bem, né, de um valor considerável para pagar advogado para ele não ir para a cadeia. Eu não estava sabendo nada disso. E aí passou janeiro, o filhinho nasceu. Chegou em fevereiro, as coisas foram apertando cada vez mais. E aí teve um dia que eu preguei essa mensagem lá na igreja, de perdoar, para que a sua vida financeira, né, seja liberada. E ele falou assim, eu sei disso, eu sei que eu tenho que fazer isso. E ele perdoou, ou seja, ele não mais levou em conta. Ele não mais ficou guardando aquilo no coração. Sabe o que aconteceu? Ele foi procurar um advogado. O advogado deu uma solução para ele, uma saída para ele. Meu irmão, eu estou falando numa dívida que ele disse que era de 490 mil reais. Não é dívida de 2 mil, 3 mil não, que a gente dá um jeito. Era uma dívida de quase R$500 mil, que ele não tinha como pagar não. Ele ia para a cadeia. Ele perdoou esse amigo dele que se tinha transformado num adversário. Ele liberou a vida dele em primeiro lugar, a vida desse amigo dele, e aí liberou as mãos de Deus. E aí Deus começou a interferir, Deus foi mexendo. Tem umas 2 semanas, ele chegou para mim e falou, Marcelo, pastor, eu estou completamente isento, eu não devo mais nada para ninguém, eu estou com toda a documentação, que eu estou livre. Inclusive o próprio advogado até falou para ele, se você quiser, você pode entrar contra, né, a justiça, o governo federal, para ganhar algum dinheiro ali de danos morais. Falou assim, o que é isso? Eu sou um homem de Deus, eu não vou entrar nisso não. Meu irmão, o que você já alcançou, que você não tem colocado em prática? Andar com o sapato apertado é andar desse jeito. É andar sabendo que você tinha que fazer, mas você não faz. Como é que anda bem desse jeito? Como é que caminha livre com o sapato apertado? Como é que a sua vida será uma vida prazerosa se você não tem, se você calça 40 e você está usando um sapato 38? Na pontinha dos dedos assim. Eu já usei sapato apertado. Eu já jogava futebol um tempo atrás com chuteira, e a chuteira quando ela ficava boa era a chuteira quando estava bem apertada no pé. Mas terminava o jogo, era bolha para tudo quanto é lado, era a ponta dos dedos, tudo esfolado. Meu irmão, é gostoso? Não, não é não. Não é gostoso não. Às vezes a sua vida está desse jeito, porque você está andando com um sapato menor do que você está calçando, você já aprendeu alguma coisa, você já alcançou algumas coisas, mas você não está querendo colocar em prática. E aprenda isso. O grande prejuízo, aquele que vai receber o maior dano, é você, sou eu. Se eu não colocar a palavra de Deus em prática, eu vou estar construindo a minha vida sobre a areia. Sobre algum fundamento que um vento leva, uma água leva, qualquer coisinha muito vulnerável, muito sensível. Paulo aqui está falando, comece a andar de acordo com aquilo que você já alcançou. Ajusta o sapato no teu pé. Paulo aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, ele fala que calçai os pés com a preparação do Evangelho. Quanto do Evangelho você já conhece? Esse é o número da tua vida, esse é o número do teu sapato. Calça os seus pés. Você já aprendeu sobre o perdão? Calça o perdão no teu pé e a tua vida vai ser livre. Você já calçou o pé com o que mais? Eu não vou ficar mais falando bobagem, eu não vou ficar jogando mais palavra para o ar, amaldiçoando a minha vida, amaldiçoando a vida dos outros, falando que não tem jeito. Você já sabe que a palavra tem poder, que a palavra de Deus não volta vazia. Então adicione isso no teu calçado e a tua vida, ela será mais livre e mais prazerosa. Amém? Daqui 1 minutinho nós estamos de volta, em nome de Jesus.